Watchmen é um longa-metragem dirigido por Zack Snyder e uma adaptação dos webcomics de mesmo nome, escrita por Alan Moore e ilustrada por David Gibbons, publicada pela editora DC Comics entre 1986 e 1987. O filme apresenta nos créditos iniciais acontecimentos reais mesclados com elementos fictícios, como as bombas jogadas em Hiroshima e Nagasaki, a onda de protestos contra a entrada americana no Vietnã, a reeleição do presidente Richard Nixon pela terceira vez e a crise dos mísseis em Cuba. Esse último é fator determinante no contexto da obra, a Guerra Fria, marcada pela exploração de materiais nucleares e criação de armas capazes de gerar o Armagedon. Diante desse fato, a população vive em constante medo do fim e, por isso, expõe ao limite seu caráter primitivo. Outro fator determinante é o nascimento de um personagem, Dr. Manhattan. Após ser trancado e desintegrado em uma sala de campo intrínseco, ele recebe poderes extraordinários, como a manipulação de energia e matéria, conseguir ver passado e futuro simultaneamente, a percepção de espaço-tempo e realidade diferentes de seres humanos. Essa superentidade fez com que os Estados Unidos ganhassem facilmente a Guerra do Vietnã, porém, só piorou o contexto de Guerra Fria, mas não só isso. A presença de um ser considerado por muitos um deus, aliado com o medo iminente da destruição nuclear do planeta Terra, dá um caráter nihilista à obra. Jamais disse o super-homem existe e ele é americano. O que eu disse foi, Deus existe e ele é americano. Ao longo do filme, percebemos o afastamento de Manhattan do que um dia ele já foi, um ser humano, mesmo sendo impossibilitado de ver o futuro, o que significava que o mundo realmente foi destruído. Ele preferiu não intervir, visto que seus imensos poderes lhe deram a possibilidade de compreender que a ideia de destruição é inerente ao ser humano e o mundo estava fadado à destruição. Não querendo mais pertencer a um planeta que não lhe interessava, assim ele foge para Marte. No final do longa, nos é revelado que acontecimentos como a participação de Manhattan na guerra, seu afastamento e descontentamento com a raça humana e até mesmo suas visões do futuro foram manipuladas por um ser humano, usando do poder condicionado. Se até um ser com poderes extraordinários capaz de manipular a própria matéria, foi manipulado, por que nós não podemos ser? Adrian Veidt, conhecido no filme como o homem mais inteligente do mundo, é o responsável por exercer poder sobre o Dr. Manhattan. Veidt engana Manhattan, fazendo acreditar que estariam construídos juntos geradores de energia, quando na verdade trabalhavam em uma bomba. Manhattan é levado para acreditar que ele é o causador do câncer do seu melhor amigo e da sua ex-esposa, além de interferir nos seus poderes de visões no futuro. Depois eu neutralizei o John. Não foi nada fácil. Investi $2 bilhões em pesquisas sobre Tachyon para bloquear a sua visão do futuro. Você usou o perfil psicológico dele para manipulá-lo. Fez ele deixar o planeta. Conheço bem o John para saber que ele não é desprovido de emoções. Suas sutis expressões faciais não são notadas por pessoas comuns, mas eu percebi o quanto ele estava sofrendo. Era uma questão de saber como trabalhar isso. A forte carga emocional que o John sentiu quando foi induzido a acreditar que havia causado câncer nas pessoas que amava foi a desculpa que ele precisava para deixar a Terra. Então aquele cara que tentou te matar, você pagou ele para enganar a gente. O Sr. Chess sacrificou a sua vida por uma causa maior. Em certo ponto do documentário, Requiem para um Sonho Americano, de Noam Chomsky, nos é mostrado como, enquanto sociedade, somos influenciados por grandes corporações em 10 princípios de concentração de riqueza e poder. No princípio 8, manter a ralé na linha, Chomsky define que a única barreira contra os abusos das corporações eram os movimentos sindicais e trabalhistas. Porém, com o passar do tempo, a população era jogada contra esses movimentos, demonizando assim a única esperança que tinha de reverter a situação. É exatamente isso que ocorre com o Dr. Manhattan. Por ser possivelmente cancerígeno, a população começa a ter medo e consequentemente demonizá-lo. E ele, abalado com essas situações, decide fugir e se isolar de quem o repudiava. Tanto Manhattan como a população se mostram condicionados a tomarem essa atitude impensável por Veidt. Tanto o remorso levou Manhattan a acreditar que a sociedade não teria futuro, quanto a sociedade a expulsar o único que poderia parar a destruição nuclear do planeta. Como visto no princípio 2, moldar a ideologia, os mestres da humanidade usam do medo para influenciar as massas. A maioria da população se curva à minoria. Por qual motivo? Ela é condicionada a se dividir, se odiar, brancos contra negros,
mulheres contra homens, gays contra héteros. Porém, o medo também pode unir. Como visto no filme, o plano de Vedith é finalmente realizado, ativando bombas nas maiores cidades do planeta e colocando a culpa no Dr. Manhattan. A Guerra Fria então se encerra. Os Estados Unidos e a União Soviética se unem contra um inimigo em comum. Você realmente achou que me mataria? Eu caminhei pela superfície do Sol. Eu testemunhei eventos tão mínimos e rápidos que mal pode-se dizer que ocorreram. Mas você, Adrian, você é só um homem. O homem mais inteligente do mundo não representa ameaça maior para mim do que o cupim mais inteligente, Adrian. O que é isso? Mais uma arma avançada? Sim. Digamos que sim. Atacados. Milhões de vidas foram exterminadas por um ato criminoso cometido pelo Dr. Manhattan pessoalmente. Desde o ataque, mantenho contato constante com o primeiro-ministro da União Soviética. Deixando de lado diferenças do passado, nos comprometemos nos unir contra este inimigo em comum. Juntos com todas as nações, iremos triunfar. No princípio 4, fabricar consumidores, nos é mostrado doutrinas progressistas e pensamentos intelectuais, tempos de pressões populares nos Estados Unidos, como Walter Lippmann e frases como "o público deve ser colocado no seu lugar, para que homens responsáveis tomem as decisões". Exatamente isso apresentado na cena. Conseguir manter o controle. O governo está tentando fazer passar uma nova lei para acabar com os mascarados. Nossos dias estão contados. Até lá, como você diz, temos que proteger a sociedade. Proteger de quem? Tá de sacanagem? Deles mesmos. Filho da puta. Não comece! Tira as suas mãos de mim. O que aconteceu com a gente? O que aconteceu com o sonho americano? O que aconteceu com o sonho americano virou realidade. Tá olhando pra ele. O comediante protege a população dela mesma. Richard Nixon sabe o que é melhor para o seu povo, mesmo que para esse melhor ele tenha que usar da violência contra o rebanho desnorteado. A população precisa ser desviada do foco, neutralizada. É preciso que ela se preocupe com outras questões, gaste seu tempo com televisões e frivolidades, como a indústria da moda, ou direcionada para um motim diferente. No filme, a população é bastante ativa e desordenada. Insatisfeita com o presidente, busca tirá-lo à força do poder. Diante disso, o governo mostra em jornais e televisões como os vigilantes eram perigosos e como ameaçavam a democracia, desviando assim a atenção e não tendo mais manifestações contra o presidente, e sim contra os vigilantes. E quando o presidente aprova uma lei para acabar com o vigilantismo, sua aceitação popular aumenta. Segundo Frederick Nietzsche, a humanidade tem um problema. Ela não consegue pensar em si mesma e tem uma mentalidade de rebanho. Vive preocupada com instituições e com quem os governos querem que se preocupe. Se ela aprendesse a pensar por si mesma, se superariam e se tornariam o Übermensch, o super-homem. O homem que pensa por si só, que busca apenas seus interesses, que não é condicionado por nada. O filme nos engana pregando que esse homem é o Dr. Manhattan. Todas as nações estão impressionadas com a notícia desta manhã. Possivelmente o evento de maior significância da história moderna. É verdade, o super-homem existe e ele é americano. Quando na verdade é Rorschach, violento e descrito como maluco e sociopata, ele não para de atuar como vigilante por uma simples lei, seguindo seus instintos e convicções, não se preocupando com opiniões alheias, como dita por ele, depois de assassinar um homem que matou uma garotinha enquanto olhava fumaça preta com gordura humana. Deus não está aqui. Só existe a escuridão fria e sufocante, eu olhando para ela e ela olhando para mim.